Então vamos falar agora um pouco da matemática financeira, juros compostos. Eu mandei um vídeo para vocês de uma professora aí, muito didático, vídeo, excelente vídeo, falando sobre juros compostos, certo? E eu vou pedir para vocês assistirem esse vídeo, tem bastante explicação. Vou falar um pouquinho disso, porém vou falar um pouco das nossas diferenças em relação ao que a gente vai trabalhar. Se vocês olharem aí, eu já coloquei no ECAD para vocês um exemplo resolvido por 3 métodos, né? Ok? Então, o que a gente tem aí? Os juros compostos. A gente está usando 3 métodos aí, mas a gente vai utilizar 4 métodos de resolução. E a gente vai ensinar um pouco todos eles, mas depois a gente vai ficar somente com 2 deles para que a gente possa realmente aumentar nossa análise em termos de matemática financeira. Então vamos lá. Quais são os 4 métodos? Primeiro método, todos depois se integram. É por lógica. Ou seja, a gente utiliza a matemática da mais básica possível, de soma, multiplicação, certo? E a gente acaba utilizando e às vezes formando tabelas. Como tem aí no próprio ECAD, e a professora acaba formando ali uma série de cálculos que é por lógica, certo? O segundo método utilizado é a própria matemática. A matemática mesmo. E aí utiliza fórmulas. Certo? Essa daqui, quem for utilizar calculadora científica, que a gente vai usar, na verdade, a calculadora financeira, que é a P12C, tem que utilizar então a calculadora comum ou calculadora científica. Comum e a científica. Nessa daqui a gente utiliza as fórmulas. Qual que é a fórmula? A fórmula básica é a do montante. Montante é capital vezes... Deixa eu abrir o espaço aqui. Tem a fórmula aqui, ó. Montante é igual a capital vezes 1 mais o I. Ah lá. Lembra aquele vezes N? Ele sai, o N vem aqui para cima. Eles usam o T, a professora utiliza o T aí como tempo. Bom, eu aprendi com N, então eu ensino com N. Mas o T também dá a mesma coisa, não muda nada, né? É que nas calculadoras e tal, no Excel utiliza T, na calculadora utiliza N, então a gente prefere utilizar. Alguns materiais utilizam N, então é só uma questão de posição mesmo, né? Certo? Então esse é o segundo método. Então, o primeiro é esse daqui, o segundo é esse. O terceiro método é na HP 12C, que é a calculadora. Então a gente aqui tem que entender basicamente quais são as entradas de dados e as saídas. Na verdade, quem escreve antes e depois as teclas, né? Saber as teclas. Então aqui não tem muito segredo, aqui é só saber calcular. Então, por exemplo, você coloca lá os seus dados, tipo, um investimento de R$1.000, 1.000, PV quer dizer Present Value, valor presente, ou capital. Você coloca lá, prazo, 3 anos, coloca 3. Taxa de juros, 20% ao ano, coloca 20 no I. Não coloca percentual, coloca 20 I, que ele já sabe que é percentual. E aí você pede lá, por exemplo, no caso de juros compostos, não é parcelas, vai uma aplicação, por exemplo, você vai tirar o dinheiro no final, você aperta FV, quer dizer Future Value, quer dizer valor futuro em português, que quer dizer montante, se a gente traduzir para o nosso negócio aqui. Então a gente faz as entradas e vai ter o resultado, certo? Esse
método a gente vai utilizar. E o quarto método, que eu não vou explicar ainda hoje, vai ser no Excel, né? Bom, qual desses aí é o melhor, professor? Talvez você está sem um computador, você utiliza a capítulo C, mas tendo o computador na mão, você utiliza o Excel. Então o Excel, na verdade, são as planilhas. Você tem que montar a planilha. Tem fórmula no Excel, professor? Tem fórmula para tudo. Essas mesmas fórmulas que estão aqui, a gente pode criá-las, ou a gente tem lá já criadas, você coloca lá, ele apresenta fórmulas financeiras, você diz o que você quer, põe os dados, ele calcula para você. Porém, quem tem computador na mão e sabe utilizar, utiliza muitas vezes o Excel. Por quê? Porque o Excel você vai colocar os dados, você salva a planilha e fica salvo, né? Eu tenho um monte de planilha aqui de situação financeira minha que eu coloco tudo lá e esses dados eles ficam lá eternamente. Se tem uma coisa errada, só altera o dado, ele já altera o cálculo, né? E aí eu vou montando as coisas. Então o Excel também é uma excelente ferramenta. Parte lógica a gente não vai trabalhar muito, a gente só vai entender a lógica do exercício que dá para resolver também. Mas tem uma limitação à lógica, ou seja, quando você está falando em 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, períodos, né? 3, 4 períodos, é até tranquilo. Mas quando você começa a falar em 60 períodos, 120 períodos, né? 82 períodos, parcelamentos que tem, eu vou deixar 10 anos lá pagando juros ao mês, o investimento, daqui 10 anos eu vou ter quanto? Então você não consegue mais fazer, né? Pelas fórmulas, né? Então a gente vai utilizar, depois que a gente só entender isso daqui, não precisa treinar isso daqui. Entender isso daqui, a gente vai trabalhar com HP e com o Excel, né? Certo? Então o HP será fundamental aqui e depois o Excel. O HP você tem no celular e o Excel você utiliza mais para prática profissional. Bom, vou falar já outra coisa, aproveitar aqui. Então vou fazer o seguinte, deixo aqui e vou gravar um vídeo sobre a fórmula em si, que é os primeiros exercícios que a gente vai trabalhar com as fórmulas, daí a gente resolvendo pelas fórmulas, a gente resolve pela HP e tudo bem. Depois a gente deixa para aprender o Excel em outro momento.